Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Ana Carolina, eu estou na coordenação do curso de nutrição e hoje nós viemos aqui conversar um pouquinho sobre o nosso curso e sobre a profissão de nutricionista. Estou aqui com a professora Andréa Romero, que é professora do nosso curso, que vai dar um oi para vocês. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos nessa nossa apresentação. Bom, gente, então qual que é a ideia, né? A ideia é que a gente converse com vocês de uma forma informal e a gente conte para vocês como que é o nosso curso, quais são algumas características, atividades que vocês podem fazer e também falar um pouquinho sobre o nosso mercado de trabalho, sobre o que vocês podem fazer na nutrição e como é que áreas vocês podem escolher, tá bem? Bom, nós vamos começar falando um pouco sobre a formação do nutricionista, da profissão. Depois vamos falar das áreas de atuação e depois vamos conversar um pouquinho sobre as perspectivas futuras da nossa profissão. Bom, então, começando, vamos falar um pouquinho sobre quem é o nutricionista, né? Que profissional é esse? Então, nós temos uma diretriz curricular no curso, que é o que determina que tipo de profissional a gente tem que formar. E o nutricionista, a ideia é que seja um profissional com formação generalista. O que seria isso? Uma formação de um profissional que seja capaz de atuar em diferentes áreas, mas sempre com o objetivo de priorizar a segurança alimentar e a atenção dietética das populações. Então, nós somos profissionais de saúde, né, que pensamos na promoção, na manutenção e na recuperação da saúde das pessoas por meio da alimentação. Então, essa é a definição do que seja um nutricionista. Bom, que competências e habilidades a gente precisa desenvolver quando nós entramos num curso de nutrição, né? A gente divide essas competências em duas categorias. As competências que são gerais, competências e habilidades gerais, ou seja, competências que fazem parte da nossa formação e que permeiam não só os conteúdos teóricos, mas que são capacidades que eu preciso desenvolver para ser um bom profissional. Então, a primeira delas é o que nós chamamos de atenção à saúde, ou seja, a ideia de que nós temos que ser profissionais que priorizem a saúde dos indivíduos, né? Que a nossa atuação seja sempre voltada à saúde das pessoas. Uma outra competência geral é a tomada de decisão, que está bastante vinculada à questão da liderança. Então, eu, ao longo do meu processo de formação, eu tenho que ser capaz de ser um profissional que seja capaz de tomar decisões, seja capaz de gerenciar pessoas, administrar grupos de pessoas e tem uma capacidade de liderar equipes, liderar grupos, né? Porque nós somos um profissional que trabalha sempre em equipe. Então, isso é uma competência necessária para a nossa formação. Uma outra competência que nós desenvolvemos bastante no curso é a capacidade de comunicação. Então, vocês, ao longo do curso, desenvolvem e precisam desenvolver a capacidade de se comunicar da melhor forma. Se comunicar oralmente, se comunicar por meio da escrita. Tudo isso faz com que nós tenhamos uma competência de levar informações de nutrição da melhor forma, sempre adaptados ao público com o qual nós estamos tratando. Então, se eu estou trabalhando com um público de pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade de compreensão no meu atendimento de nutrição, eu vou adaptar o meu discurso para aquele grupo, né? Se eu estou fazendo uma palestra num congresso para profissionais da área, eu vou adaptar a minha mensagem para aquele público. Então, aprender a se comunicar é uma competência absolutamente necessária para o profissional. E a última competência geral que a gente tem que desenvolver é a competência de educação permanente. Ou seja, eu preciso estudar continuamente, eu preciso me aprimorar e me atualizar continuamente. Então, essa é uma competência também considerada como uma competência geral para o nutricionista. Além das competências gerais, nós temos as competências específicas e habilidades que dizem respeito aos conteúdos específicos da área que nós precisamos aprender durante o curso, né? Esses conteúdos, eles se dividem em 4 áreas. Nós estamos falando de
áreas que são vinculadas, conteúdos são vinculados às ciências biológicas e da saúde, ou seja, conhecimentos mais gerais para qualquer profissional de saúde, como exemplo, anatomia, biologia celular, fisiologia, enfim, né, competências necessárias para qualquer profissional de saúde. Nós temos a necessidade de desenvolver competências das ciências sociais, humanas e econômicas, então, lidamos com indivíduos, lidamos com pessoas, né? O nutricionista é o profissional que faz essa relação da alimentação com os indivíduos, então nós precisamos aprender a lidar com as pessoas, como lidar, como abordar, como ter empatia, como passar alguma orientação da melhor forma possível e obter informação dessas pessoas da melhor forma. Então, tudo isso a gente faz usando conhecimentos das ciências humanas. Precisamos conhecer das ciências econômicas, à medida em que nós lidamos com informações, com valores, com estimativas, então tudo isso é algo necessário também. As disciplinas que são relacionadas, os conteúdos que são relacionados às ciências da alimentação e nutrição são bastante específicos, e eles aumentam o seu grau de complexidade à medida em que se avança no curso. Então, a gente começa com conhecimentos básicos de nutrição, no sentido de conhecer grupos alimentares, alimentos. Então, eu preciso, para ser um bom nutricionista, entender muito de alimento e entender muito do funcionamento do organismo. E aí, eu vou fazer a junção desses conhecimentos para entender como é que os alimentos agem no corpo, ou prevenindo, ou tratando determinadas doenças, né, ajudando a tratar determinadas doenças, e eu também vou trabalhar com diferentes grupos etários. Então, quando nós falamos em ciências da alimentação e nutrição, a gente também vai abordar como é a alimentação de crianças, como é a alimentação de adolescentes, de adultos, de idosos, de condições clínicas específicas, de condições fisiológicas específicas, como gestação e lactação, de condições, por exemplo, de prática de atividade física. Então, nós temos que usar os nossos conhecimentos de nutrição em diferentes contextos. E esses contextos vão sendo colocados ao longo do curso. E nós temos um conhecimento numa quarta grande área, que é da ciência dos alimentos. Então, a ciência dos alimentos vão aprofundar os conhecimentos sobre a composição dos alimentos, né? Sobre as características dos alimentos, como é que eu estabeleço o valor nutritivo de cada um dos alimentos, tanto no aspecto de calorias, de carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais. Então, eu tenho que conhecer muito sobre alimentos, tá? Falando um pouquinho sobre o nosso curso de nutrição aqui no Mackenzie. Então, o curso de nutrição, ele faz parte do CCBS, que é o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Esse curso está juntamente com outros 5 cursos, né, compondo o CCBS, e nós trabalhamos no curso de nutrição com o que nós chamamos de núcleos temáticos. O que seriam núcleos temáticos? Seriam grandes temas que abrangem os conteúdos de cada um dos semestres. Então, o nosso curso, ele dura 8 semestres, né? Então, é um curso de 4 anos. É um curso que, como eu disse, vai aumentando o grau de complexidade, né? E os conteúdos de cada semestre estão interligados. Então, quando nós falamos em núcleos temáticos, nós estamos pensando que esses conteúdos conversam entre si. Quais são os conteúdos temáticos dos semestres do nosso curso de nutrição aqui do Mackenzie? A primeira etapa nós chamamos de fundamentação básica. Então, é uma etapa em que nós temos as disciplinas básicas, grande parte das disciplinas básicas, que são disciplinas da área das ciências biológicas e da saúde, como, por exemplo, anatomia, biologia celular, né? Nós temos algumas disciplinas que nós chamamos de universais aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, que são disciplinas que fazem parte da matriz curricular de todos os cursos, né? Como, por exemplo, ética e cidadania, ciência, tecnologia e sociedade. E nós temos, na primeira etapa, uma disciplina que foi colocada propositalmente nessa etapa,
para que vocês comecem a ter contato com esse mundo da nutrição, né? Uma disciplina que se chama Fundamentos da Nutrição e que começa a abordar os conteúdos sobre alimentos, sobre grupos alimentares, sobre alguns aspectos da própria ciência da nutrição, da história, enfim. Então, é uma disciplina que aborda isso. Na segunda etapa, o nosso núcleo temático está relacionado à saúde coletiva. O que é a saúde coletiva? É uma das grandes áreas, inclusive, da nossa profissão, em que nós discutimos como é que se faz a abordagem, né, ou quais são as necessidades de nutrição para as populações. Tá? Então, nessa etapa, a gente tem algumas disciplinas que estão vinculadas a esse tema, como, por exemplo, epidemiologia e políticas públicas em saúde e nutrição. Temos uma disciplina de pesquisa em saúde coletiva, e já começamos também com algumas disciplinas práticas relacionadas ao preparo dos alimentos, como, por exemplo, técnicas dietéticas e gastronômicas. Então, vocês também vão colocar em prática, né, alguns conhecimentos sobre preparo de alimentos. A terceira etapa diz respeito ao que nós chamamos de alimentação coletiva e qualidade dos alimentos. É uma etapa que concentra bastante as disciplinas da ciência dos alimentos, e nós temos algumas como tecnologia de alimentos, bromatologia. O que seria isso? Bromatologia é uma disciplina em que se aprende como é que eu obtenho a informação sobre a composição dos alimentos, utilizando técnicas específicas em laboratório, né? Então, nós temos a disciplina de higiene e legislação sanitária. Então, são algumas disciplinas que compõem essa terceira etapa. A quarta etapa fala sobre nutrição nos estágios de vida. Então, nós começamos a falar sobre nutrição da gestação e adolescência, a fazer planejamento dietético para indivíduos saudáveis. Então, nós começamos no fluxo do conhecimento do curso a discutir primeiro os indivíduos saudáveis, as recomendações nutricionais, e depois, mais para frente, a gente conversa sobre as doenças e a nutrição ajudando no tratamento de determinadas doenças, né? Na quinta etapa, a gente está falando de nutrição e qualidade de vida. Então, aí nós temos algumas disciplinas, por exemplo, de nutrição e atividade física, avaliação nutricional, como é que eu faço o diagnóstico do estado nutricional de um indivíduo. Começa a ter um conteúdo também de nutrição clínica e de fisiopatologia da nutrição. O que significa isso? Bom, disciplinas que discutem qual é o mecanismo de ocorrência de determinadas doenças, e essa disciplina está linkada à disciplina de nutrição clínica, em que a gente discute, então, considerando as doenças, quais seriam qual seria a melhor dieta para essa situação, né? Na sexta etapa, nós estamos falando de uma etapa que engloba bastante, a principal ênfase é em nutrição clínica. Então, aí nós temos uma disciplina, por exemplo, que se chama propedêutica nutricional, em que os alunos vão à nossa clínica escola para exercitar como se faz o atendimento de pacientes, se discute ainda nutrição clínica avançada. Então, tem algumas disciplinas que estão mais relacionadas à nutrição clínica. Sétima e oitava etapas, que seria o último ano do curso, são voltadas principalmente para duas atividades. Para os estágios curriculares, que são atividades obrigatórias do curso de nutrição, e para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, né? Nessas etapas, os alunos vêm uma vez por semana à universidade, porque o restante do tempo eles estão em estágio externo ou estágio dentro da nossa clínica escola, por exemplo, que é um espaço que a gente tem, que a gente valoriza bastante. Então, além dessa estrutura curricular, né, que eu expliquei para vocês muito brevemente, existem algumas outras atividades que podem ser desenvolvidas no curso, que a gente estimula muito. Por exemplo, desenvolver iniciação científica, né, que é uma atividade de pesquisa, em que o aluno vai aprender a fazer uma pesquisa científica, né, uma atividade muito valorizada aqui no nosso curso. Ele pode se envolver com atividades de monitoria, ele pode também fazer estágios extracurriculares. Então, há muitas atividades que ultrapassam o contexto da sala de aula, em que o aluno pode se envolver, principalmente considerando que estamos numa universidade. Então, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, ela oferece inúmeras oportunidades além da sala de aula.
né? Oportunidades de pesquisa, oportunidades de extensão, que são um grande diferencial na formação dos nossos alunos. Bem? Então, essencialmente, né, de forma bastante resumida, era isso que eu queria contar para vocês sobre como é nosso curso, e eu vou pedir então para a professora Andréa Romero conversar agora um pouquinho com vocês sobre as áreas de atuação, né? O que a gente pode fazer quando a gente pretende ser nutricionista, tá bom? Foi um prazer falar com vocês, pessoal. Muito obrigada, Ana. E, pessoal, a gente pode atuar como nutricionista, né, diante de tanta riqueza que a gente tem nas aulas, né, em diversas áreas. E eu vou estar falando para vocês sobre elas. A gente pode atuar na nutrição clínica, né, em saúde coletiva, na área de esporte e exercício físico, né, na área de alimentação coletiva, na área de cadeia de produção e indústria de alimentos, né, e na área de ensino, pesquisa e extensão, que é basicamente o que eu e a professora Ana Carolina fazemos aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, na área de alimentação coletiva, a gente pode trabalhar, né, em grandes indústrias, cuidando da alimentação do trabalhador, como a gente observa, né, em indústrias de alimentos que possuem lá 500, 600 funcionários, e o nutricionista vai ser o profissional responsável para estar organizando e administrando toda essa manipulação de alimentos, né? A gente pode trabalhar também, né, em restaurantes comerciais, né? Então, vocês provavelmente já tiveram a chance, né, na hora que a gente está indo num restaurante, observar a atuação do nutricionista, né, ajudando ali na qualidade dos alimentos servidos naquele restaurante. Ainda na alimentação coletiva, a gente pode trabalhar em escolas, né, oferecendo, né, o lanche, o almoço em colégios onde os alunos ficam em período integral, né? Então, a gente pode estar fazendo essa oferta desses alimentos, né, para a alimentação das crianças e adolescentes em escolas. Além de prestar assessoria para capacitação de manipuladores de alimentos. Então, essa área de atuação de alimentação coletiva é uma área que recebe muitos dos nossos alunos, né, e é uma área de grande oportunidade de emprego para vocês. A gente também pode trabalhar na área de nutrição clínica, né? Então, são em hospitais, em clínicas de hemodiálise, em instituições de longa permanência para idosos, em spas, né? Então, é uma área muito importante de atuação. Então, nos hospitais, né, sempre tem um nutricionista que vai estar fazendo toda a adaptação da dieta, né, para os pacientes, né? Hoje, agora, nessa questão que a gente está vivendo da pandemia, né, a gente tem visto o quanto a alimentação e a nutrição é importante na recuperação dos pacientes. Nós podemos também trabalhar em consultórios, né, de nutrição, então, provavelmente aí é uma área que muitas pessoas desejam, né, fazer essa atuação, né? E tem umas áreas que normalmente a gente pode não imaginar na nossa atuação, né? Então, por exemplo, em banco de leite humanos, então a gente existe, né, uma doação de leite humano para bebezinhos prematuros que ficam internados, né? Então, o nutricionista vai ser responsável por toda a manipulação desse leite, pasteurização e distribuição dele nos hospitais, né? A gente pode trabalhar também com atendimento domiciliar, né? E na área de estética, spas, né, hotéis, onde isso também pode ser, hotéis que trabalham na área de saúde, né, pode ser desenvolvida a nossa atuação. A gente também pode atuar na área de saúde coletiva, né? E aí a gente pode trabalhar no SUS, na atenção básica à saúde, né, na promoção e na assistência à saúde, né, na área de educação alimentar e nutricional, né, e em políticas e programas governamentais. Então, existe uma atuação muito forte do nutricionista, né, nestas áreas que envolvem a saúde coletiva, né? Então, a gente está imaginando aí trabalhar com populações, né, fazendo a recuperação da saúde e também na promoção da saúde, né? Nessa área de saúde coletiva, a gente também pode trabalhar, por exemplo, na vigilância sanitária. Então, vocês estão vendo, né, que a área da atuação é muito extensa, né, e tem grandes oportunidades no mercado de trabalho para a nossa atuação. Na área de docência, né, então, se vocês depois no futuro, né, quiserem continuar estudando, fazendo mestrado, doutorado, né, a gente pode trabalhar, então, na área de docência, na área de ensino,
né? Então, basicamente, eu e a professora Ana Carolina somos duas das professoras do curso, né? Onde a gente está trabalhando, ensinando outros nutricionistas as habilidades necessárias para o mercado de trabalho, né? E também podendo atuar também na coordenação do curso, que é o que a professora Ana Carolina faz, né? Além de, no futuro, trabalhar também na área de pós-graduação, e isso é uma área de bastante interesse. Quando a gente está trabalhando na área de docência, a gente pode fazer a parte que é o ensino, que é isso, né, dar as aulas e tudo mais, mas a gente também trabalha produzindo pesquisas. E o Mackenzie, ele é muito, nos nossos cursos, né, isso é muito valorizado. Então, vocês observaram, a gente tem essa disciplina de pesquisa, né, basicamente da segunda até a sexta etapa, e isso faz com que os nossos alunos tenham essa capacidade de também terem inovações no mercado de trabalho nessa área de pesquisa, né? E extensão são as nossas atividades que a gente acaba ajudando, né, a comunidade e tudo mais. Aqui no Mackenzie a gente tem várias ações voluntárias que podem, né, fazer com que a gente tenha esse contato com a comunidade, as necessidades que são levantadas diante dessas atuações. A gente também pode trabalhar na indústria de alimentos. Então, imagina uma grande indústria de alimentos que produz alimentos diferentes. Então, a gente pode desenvolver produtos, pode trabalhar no controle de qualidade desses alimentos, né? E também no desenvolvimento, por exemplo, da rotulagem dos alimentos, né? Então, é uma área de grande atuação do nutricionista. E, por fim, né, é uma área que vocês também podem fazer essa atuação, é na área de nutrição esportiva, né? Então, é trabalhar em academias, em clubes esportivos, no atendimento, no consultório de atletas e praticantes de atividade física, né? Em eventos esportivos. Então, é uma área de atuação que faz com que a gente tenha um contato bem grande, né, em relação a atividade física, atletas. A gente trabalha muito próximo, né, com professores de educação física, com fisiologistas, então é uma área muito importante de atuação nossa atuação, tá bom? E, por último, né, falando aí do futuro da nutrição, a gente pode observar, né, que a gente tem aí uma atividade, né, que a gente tem excelência no nível acadêmico, né, a gente tem uma oportunidade de construção de um saber independente e muito contextualizado, né? Nessa época que a gente está vivendo, a gente tem tido grandes avanços, né, no estudo da alimentação e nutrição, né? E a gente tem que entender que a gente está aí trabalhando, né, num ensino, né, baseado em evidências, né? E a gente tem que ter profissionais que são críticos e reflexivos, né, que ajudam a gente aí a ter uma atitude, né, consistente, respeitosa e ética. Foi um prazer falar com vocês. Muito bem, gente. Então, essa foi a nossa apresentação, claro que breve, né? Mas para dar uma ideia para vocês de como que é a nossa formação e de onde a gente pode trabalhar, tá bom? Então, espero que vocês se sintam motivados, né, a serem nutricionistas, venham conhecer o nosso curso, façam contato conosco, né, entrem lá no nosso site, lá tem várias informações também sobre o nosso curso e a gente fica à disposição para quem quiser fazer um contato conosco, fazer uma visita, enfim, ter mais informações sobre o curso e sobre a profissão, a gente está à disposição, tá bom? Foi um prazer enorme falar com vocês. Um abraço.